A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 11 e versículo de número 20, que diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. É tempo de você acreditar. É tempo de você crer que você já recebeu o seu milagre. Talvez você está olhando para as circunstâncias agora, nesse momento, e elas são contrárias. Mas existe sobre você uma palavra. Existe uma palavra liberada sobre você, e o que Deus quer de você não é sacrifício. O que Deus quer de você é fé na palavra que foi liberada. É você crer que Deus já fez, que Deus já restituiu, que Deus já curou, já libertou, que Deus já restaurou. Você pode agora, nesse momento, estar vivendo uma situação adversa. Mas Deus manda eu te dizer: creia na palavra, creia naquilo que Ele falou sobre a sua vida, pois a palavra que Deus disse vai se cumprir. O que Deus falou sobre a sua história vai se concretizar. Aquilo que o Senhor liberou sobre a sua casa, aquilo que o Senhor liberou sobre a sua família, aquilo que o Senhor liberou sobre o seu ministério, aquilo que o Senhor liberou sobre a sua saúde vai acontecer, porque Deus é fiel. Ele manda te dizer que é tempo de crer na promessa, que é tempo de crer na palavra, é tempo de ter fé em Deus para que você veja o milagre acontecendo. Jesus disse aqui, aleluia, versículo de número 22, ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Vocês precisam ter fé, uma palavra tão pequena, né, irmãos? Fé, 2 letras, mas que tem um grande impacto. Porque, aleluia, você é movido não pelo que você vê, mas pela fé. Você tem que ser movido pela... Pode ser diagnóstico, não pode ser a sentença que foi lançada, não. Quem tem que te mover é a fé do que Deus falou contigo. Você pode agora estar em um cenário totalmente contrário do que Deus te diz, mas Deus está dizendo para você: tenha fé. Declare comigo: eu vou ter fé e o meu milagre vai acontecer. Eu vou ter fé e o meu milagre vai acontecer. O Senhor Jesus estava dizendo que grandes coisas, extraordinárias, maiores do que essas, seriam feitas se alguém tivesse fé. Se você tiver fé, você vai ver o seu cenário mudar. Se você tiver fé, o seu casamento será restaurado. Se você tiver fé, a cura vai chegar. Você precisa colocar a sua fé em ação. Fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas a gente acredita. Você não precisa ter, aleluia, uma visão ali do que Deus lançou sobre a sua vida. A palavra que Deus liberou sobre você, aleluia, muitas vezes vai parecer que não vai acontecer diante do cenário contrário. Mas o Senhor te trouxe aqui para te lembrar que você não anda por vista e sim por fé. O que o Senhor Jesus disse aqui para Pedro e para os discípulos é: tenha fé em Deus. Vocês têm que ter fé para que o milagre aconteça. Quantas vezes Jesus disse: vai porque a tua fé te salvou, vai porque a tua fé te curou. A fé é necessária, irmãos, aleluia. Não adianta você dizer que acredita, mas quando a adversidade chegar, quando a luta chegar, você não colocar sua fé em ação. Porque você não anda por aquilo que você pode contemplar, mas você anda por aquilo que Deus falou contigo. Isso é fé. Isso é você crer, aleluia, no sobrenatural, mesmo quando tudo é contrário. Mesmo quando há adversidade, a luta. Mesmo quando os levantes chegam, você crê no que Deus falou. Talvez Deus disse que você vai ser algo aí, um médico, não sei, um advogado, um pregador da palavra de Deus, um pastor, e você olha para você mesmo e você diz: não tem possibilidade. Talvez você olhe e diz assim: meu Deus, como é que eu vou ser uma enfermeira? Meu Deus, como é que eu vou chegar ali em tal lugar? Como é que eu vou ser uma psicóloga? Como é que eu vou conseguir chegar, Senhor? E Deus está dizendo: eu não ando pelo que o seu cenário mostra, mas eu ando sobre a palavra que eu lancei sobre você. Porque é uma palavra liberada, e o que Deus quer a partir de agora de você é que você coloque sua fé em ação. Deus não quer sacrifício, Deus não quer holocausto. Às vezes nós queremos sacrificar. Às vezes nós queremos, fazer vários propósitos, fazer jejum, fazer oração, fazer várias coisas. Eu não estou falando aqui que não pode fazer, não é isso não. Eu estou falando aqui que você fazer propósito todo dia, você orar todo dia, se você não tiver fé. Você precisa ter fé.
Você precisa colocar a sua fé em ação. Você precisa acreditar. O meu Deus cura. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele curou muita gente nas escrituras sagradas, na Bíblia. E ele continua curando. O meu Deus restaura, aleluia. Ele restaurou a vida de muitos e vai restaurar a minha também. Vai restaurar o meu casamento, vai restaurar a minha família. Você tem que acreditar que o Senhor pode fazer. É isso que vai fazer com que o milagre aconteça. É a sua fé na sua vida. É você crer, aleluia, que o Senhor pode fazer. Você precisa colocar a fé em ação na sua própria vida. Porque às vezes temos fé para o milagre dos outros, mas não temos para o nosso. Às vezes nós lançamos palavras para as pessoas, mas não cremos que o Senhor pode fazer na nossa vida. Isso não adianta. Você tem que crer primeiro que Deus faz na sua vida, para depois você profetizar na vida de pessoas. Para depois você crer que Ele pode fazer na vida de pessoas. Creia que o Senhor pode transformar. O Senhor Jesus, Ele diz aqui no versículo de número 23, você vai observar. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que digo que tudo quanto pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Você tem que crer que você já recebeu. Você já pede com a certeza de que vai ter culto em ações de graça. Você já pede com a certeza de que o milagre vai acontecer. Porque, irmãos, se a gente for esperar ver Deus para crer em alguma coisa, se a gente for esperar ver Deus para crer naquilo que Ele falou, a gente nunca vai crer, porque nós não andamos por vista. Nós não podemos ver Deus porque a nossa estrutura humana não suporta. Então, através da palavra do Senhor, Ele diz para você, você precisa acreditar. Porque Deus é espírito. Importa que os que adoram o Senhor o adorem em espírito e em verdade. Você não vê, mas você sente a presença de Deus. E quando é credibilidade, é a palavra dele, porque nós não andamos por vista quando servimos a Deus. Você vai na igreja, você vê Deus? Não, você sente a presença de Deus. Mas os seus olhos humanos não conseguem contemplar o Senhor. Mas você sabe que Deus está com você. Você ora no seu quarto, você vê a Deus? Não. Mas você sente a presença dele. Por quê? Porque você crê que algo sobrenatural acontece enquanto você ora, e que Deus, ele liga, aleluia, ele se liga com você, que naquele momento ali há uma ligação entre você e Deus, enquanto você está orando, enquanto você está louvando, e Deus começa a se manifestar para você de uma forma sobrenatural. Porque a fé realmente é para quem tem certeza do sobrenatural. Para quem tem fé que Deus pode fazer o sobrenatural. Porque as coisas de Deus são loucura, irmãos, para quem está na carne. Não tem como a gente crer, aleluia, naquilo que a gente não está vendo se a gente não tiver fé. Então a fé é necessária na vida dos servos do Senhor. A fé é necessária na vida daqueles que resolvem entregar sua vida para Jesus. A fé é necessária na vida daqueles que resolvem verdadeiramente adorar o nome do Senhor, exaltar e bendizer o nome dele. A fé é necessária, aleluia, nas nossas vidas para que possamos prosseguir. A fé é o combustível da nossa vida. Porque se não tem fé, você não crê. E se você não crê, não adianta. Não adianta, então, a partir de hoje, coloque a sua fé em ação. Ela pode ser pequenininha como um grão de mostarda. Mas se você tiver fé, isso importa. Porque você vai ver, aleluia, muitas montanhas na sua vida se movendo, muitas adversidades, começando a se tornar em milagre. Você vai ver muitas curas chegando e a sua fé vai aumentando, o que era do tamanho de um grão de mostarda. Daqui a pouco você vai ver ficando enorme, ficando grande. E você vai tendo mais e mais fé quando você coloca ela em ação. Não tem como você dizer que crê, mas você não acreditar. E você querer viver de propósitos, querer viver realmente de palavras, mas não crer na palavra que é liberada sobre você. Você tem que crer na palavra que Jesus liberou sobre você. O que foi que Jesus disse sobre você? Ele disse que vai ter restauração, ele disse que você vai ser um grande homem na presença de Deus, que você vai ser uma grande mulher, que teu esposo vai ser alguém realmente que vai ser útil na obra do Senhor, que vai fazer a obra do Senhor contigo. Ele disse que sua esposa vai ser diferente, que vai ser uma mulher abençoada. Pois é, se ele falou, vai acontecer. Se ele disse, vai se cumprir. Não cabe a você querer fazer o milagre acontecer, mas cabe a você entender que quem faz o milagre é aquele que faz a promessa. Se ele te fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Declare comigo: meu Deus é fiel para cumprir e fazer o milagre acontecer na minha vida. O meu Deus é fiel para cumprir e fazer o milagre acontecer na minha vida. Irmãos, eu estou falando aqui do Deus que vai fazer o extraordinário na vida de pessoas, mas a sua pouca fé está atrapalhando. Você não está conseguindo focar naquilo que Deus falou, porque você tem focado no tamanho do seu problema. Porque você tem focado no tamanho da porta fechada. Porque você tem focado no tamanho da adversidade que você está passando. Você tem focado nos nãos que você está recebendo. E você não pode focar naquilo que é negativo. Você tem que focar na palavra que Deus te falou.
Porque quem anda por fé, ele acredita na palavra que Deus liberou, independente do cenário. Ela não fica buscando o cenário, aleluia, positivo, não. Lembra de Elias? Deus lançou sobre Elias uma palavra. Deus disse, vai ter chuva. Aí não tinha sinal de chuva, não. E Elias disse a Acabe que ia ter chuva. Elias creu na palavra. Depois disso, Elias se colocou ali, ó, o seu rosto sobre os seus joelhos e mandou com que o seu moço fosse 7 vezes para ver se tinha sinal de chuva. Somente na 7ª vez, o moço de Eliseu veio até ele e disse a ele, de Elias, perdão, veio até ele e disse, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias disse, esse é o sinal que a chuva vai descer. Ou seja, eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. Eu não posso andar por vista. Elias não andava por vista, é por isso que ele, né, irmãos, viveu o que viveu com Deus. É por isso que o sobrenatural aconteceu, aleluia, na vida de Elias. É por isso que ele fazia descer fogo do céu, porque ele tinha fé, ele tinha certeza do Deus que ele servia. É por isso que a gente às vezes não vê tanto milagre acontecendo, porque nós não temos certeza do Deus que servimos. Porque nós não temos convicção do Deus que servimos. E é isso que está faltando em você. Talvez você entrou aqui perguntando, Deus, como é que eu faço para ver o milagre acontecer? Deus, como é que eu faço para ver a vitória chegando? E Deus está dizendo, é crendo. Você começa acreditando. Depois, ó, as coisas vão movendo ao seu favor. Quantas coisas Deus te falou, o cenário era contrário e Ele fez acontecer. Quantas coisas na minha vida particular, eu falo de mim, que realmente eu olhava e dizia, meu Deus, isso não vai acontecer nunca. Humanamente falando é impossível, mas eu creio que o Senhor pode fazer, né? Mas se for o olhar humano, eu não acredito que vai acontecer. Mas como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso, o Senhor faz, e pela misericórdia de Deus, Deus fazia acontecer. Porque quando Ele lança a palavra, irmãos, Ele é fiel para cumprir a palavra que Ele lançou. Mas nós precisamos dar mais credibilidade à palavra de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos dar mais credibilidade àquilo que Deus fala conosco. Por isso que você via, aleluia, os profetas do Antigo Testamento, homens de Deus, do Novo Testamento também, vendo acontecer o milagre, porque eles tinham fé. E é isso que nós temos que ter, a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente crê, mas a gente acredita. Você não está vendo, mas acredite. Você pode não estar sentindo barulho de vento, sinal de chuva, mas se Deus diz que vai ter chuva, vai ter chuva, vai ser em abundância, como Ele falou. Se Ele diz que vai ter bênção, vai ter bênção. Talvez hoje você tenha aí que pegar emprestado, você nem tem para si mesmo. Mas se Deus diz que você vai ter para emprestar, para dar, para doar, você vai ter. Não olhe para o seu cenário, mas olhe para a palavra que Deus liberou, irmãos. Quando nós andamos pela ansiedade, quando nós andamos por vista, quando nós contemplamos o nosso cenário e ficamos ali andando por ele, a gente às vezes até adoece por isso, porque, aleluia, olhamos para o cenário e pensamos, é totalmente contrário, não tem como acontecer, a possibilidade aqui acabou. E o Senhor está dizendo, ei, eu não te chamei para isso, para ficar andando por cenário contrário, eu te chamei para ficar crendo na minha palavra. Observe que quando você diz assim, ó, agora eu vou crer, agora eu vou confiar, aí tudo muda, até a atmosfera ao seu redor muda, sabe? Você vê mesmo que o peso parece que sai, realmente esse peso é o peso da ansiedade, é o peso do medo, porque Deus não trabalha onde há ansiedade, porque Deus não trabalha onde há preocupação excessiva, porque Deus não trabalha onde há medo. Você tem que crer na palavra, você tem que crer na promessa, você tem que crer naquilo que o Senhor falou com você, porque a partir do momento que você crê, o milagre acontece. A partir do momento que você crê, o extraordinário acontece. A partir do momento que você crê, Deus faz acontecer o sobrenatural na sua vida, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sempre, Ele não muda. Nós mudamos, somos seres humanos, claro, todos nós mudamos, mas o Senhor é imutável. E quando Ele lança uma palavra, Ele quer cumprir na sua vida, mas às vezes a incredulidade está atrapalhando de você viver grandes milagres, de você viver coisas extraordinárias. Deus tem coisa maior para você, mas você com medo não quer sair do raso, mas você com medo não quer investir, mas você com medo não quer ter fé. E andar com Deus é assim, minha filha. Você investe, você anda, você dá os passos e Deus vai colocando o chão. Porque se você vê, é muito fácil você fazer uma coisa que você sabe que vai dar certo, você tem certeza, que você está vendo humanamente falando, mas quando você crê na palavra de Deus não é assim não. Quando você crê na palavra de Deus, você caminha e Deus coloca o chão. E conforme você vai caminhando, Deus vai colocando o chão para você pisar. Então, crer em Deus, crer na palavra que Deus liberou, crer naquilo que Deus falou, é realmente acreditar no sobrenatural. Porque servir a Deus não é para qualquer um, não. Servir a Deus verdadeiramente é para aqueles que creem no sobrenatural. Porque Deus você não contempla. Deus você não vê, mas você acredita que Ele existe e Ele se manifesta para a sua vida no sobrenatural. Então é tempo de colocar a sua fé em ação. Porque se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para o monte, ergue-te e lança no mar. Se você não duvidar,
Isso vai acontecer. Deus está dizendo o impossível. É isso que Deus está querendo dizer com essa palavra. O impossível vai acontecer na sua vida, coisas maiores. Mas você precisa acreditar que o Senhor é fiel e que Ele faz o milagre acontecer. Se você crê nessa palavra, declare amém. É tempo de colocar a sua fé em ação. Declare comigo. Eu vou colocar a minha fé em ação e o meu milagre vai acontecer. Eu vou colocar a minha fé em ação e o meu milagre vai acontecer. Que Deus te abençoe. Se você crê, declare amém.